Olá, eu sou Hamilton Neves e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco desse desafio que eu peguei aí no Construct 3, que é criar um jogo militar complexo com muitas funções usando o objeto multiplayer, né, o plugin multiplayer dessa ferramenta aí, dessa engine. E aí aqui é o resultado que está até agora, estou muito satisfeito, eu acho que eu explorei muito ou tudo que o objeto multiplayer tem para oferecer, né? Eu vou estar criando aqui então à esquerda um servidor, né, com essa tela aqui que vocês estão vendo. E à direita é a tela do cliente, é de alguém que vai entrar com o seu celular em qualquer parte do mundo, né? É, não é um multiplayer local, é um multiplayer online. Então vamos ver aqui como tá as funções que eu usei, como que ficou o joguinho. Vou criar aqui, ó. Legal. Aqui ele já fala que está aguardando um oponente, né? Então ele fala, tente chamar um amigo para jogar. E aqui no lado do cliente, vamos fingir que o seu amigo vai entrar para jogar com você, com o nome de peer, cliente. Assim, o jogo começou. Tá vendo que ele detectou nas duas telas, aqui no host, ele detectou que entrou uma outra pessoa para jogar, tá? Então aqui ele já está me mostrando em azul a minha base, né, ó, host. E do outro lado a base do cliente, ó. E na tela do cliente, aqui onde vocês estão vendo o mouse, está mostrando também o host que já ficou em vermelho, olha que legal. E o cliente, que é você, que é essa tela aqui, né? Você aqui que é o cliente, ó, o seu amigo, né? Ele está aqui, ficou azul. Então isso já é uma coisa interessante. Na tela de cada um, ele troca as cores, mostrando o que é inimigo. Padrão de qualquer jogo, né? É, aqui eu tenho algumas seleções que eu posso fazer, mostrar o range das unidades, vamos ver depois, e mostrar o log aqui, ó, só para a gente poder acompanhar o que está acontecendo, né? Mas eu vou tirar agora para não poluir a tela. Aqui nós temos alguns recursos, combustível, metal, ferro, né? Aqui a quantidade de mão de obra, de soldados mesmo, de pessoas mesmo, e aqui a quantidade de tanques que está estocado, né, no depósito, vamos botar assim, está estacionado esses tanques aqui, tá? Não estão em uso. E olha que interessante, eu tenho aqui fábrica, tem um ícone aqui de gota que é o próprio petróleo aqui, né, o combustível que a gente pode explorar, e tem aqui o ferro que também abastece aqui o nosso estoque de ferro. Olha que interessante eu consegui fazer aqui no Construct, né, que já é uma ferramenta que você tende a estar limitado pelas funcionalidades que ele oferece, mas eu consegui me desdobrar e assumir ali como é que eu vou dizer, um atropelamento da ferramenta, porque eu consegui coisas que ela não me dá pronta, né? Mas vamos explorar aqui. Então ao clicar aqui no botão aqui de infantaria deploy, ele me mostra que eu vou pagar 200 aqui de mão de obra. Então eu clico, olha que interessante, e como eu estou na tela do host, criou na base do host, olha que legal. Posso clicar aqui, ó, nessa infantaria que for criada e mandar explorar aquele recurso ali. Então eu clico, ela vai andando até lá, posso mostrar o range aqui, ó, até onde, ó, o campo de visualização dela aqui. Não tem fog ainda, mas eu vou botar. E aqui realmente é a área que ela atua, né? Como é uma divisão, é uma coisa muito grande, com muita gente, então a área é bem grande, né? Então, olha lá, isso aqui a gente já pode ver que está gerando mais um de metal para mim, ó, e já está entrando aquilo ali, olha que interessante. E o cliente que está aqui quietinho, não está jogando ainda, para ele não está acontecendo nada, só para o host que está entrando alguns recursos, né? Eu posso aqui, ó, desabilitar os textozinhos que fica subindo aqui, mas eu vou deixar para a gente ver. Então, vamos supor, olha lá que interessante, a infantaria do inimigo, né, que é o host aqui nesse caso, ela ficou vermelha. E para o host, ela está na cor padrão, né, uma cor clara, porque é sua, né, por assim dizer. Então eu vou criar aqui também uma infantaria no peer, que ficou com a cor normal também, e ele vai explorar aquele ferro ali. Ah, agora, para o host, na tela do host, é essa aqui, olha lá, a infantaria ficou vermelha do cliente. E assim a batalha se desenrola, né? Como um RTS normal. A gente pode criar mais aqui e, opa, ó, clicar aqui já me fez a infantaria se mover para lá porque ela estava selecionada. Tem que ver isso depois. Eu posso selecionar assim também, ó, com caixa. Olha que legal. Que nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar esse recurso aqui, que é o combustível, e vou explorar essa fábrica, tá?
tendo a fábrica, agora não tem nenhuma. Quando eu clico nela, não aparece nada. Mas tendo a fábrica em mãos, olha lá, pronto, eu explorei o combustível e a fábrica. Tendo ela em mãos, eu consigo agora fabricar. Olha que legal. Então aqui onde eu tenho 50, se eu gastar pedindo, ó, menos 50 tanques. Se eu comprar uma divisão de tanque aqui, olha o que vai acontecer. Ela foi criada com 50 tanques e eu perdi o estoque. Ó. E lembrando, lá na tela do PIR, tudo está se desenrolando, mas não afetou em nada os recursos dele. Olha que legal. Então eu vou criar também uma divisão de tanque para o cliente e vou colocar lá naquela fábrica lá em cima, para vigiar a fábrica. E vou também fazer lá a coleta. E aí, tudo está se desenrolando muito bem, olha que legal, o jogo é multijogador online. E, bom, aqui agora eu posso fabricar, né? Então, se o cliente clicar na fábrica, ele não tem uma fábrica, por isso que não está aparecendo para ele nada. E só a infantaria que toma setores, né, e coisas assim, recursos. O tanque não coleta, tá? Embora ele tenha também um range de ataque, ó, mas ele não coleta recursos e não faz ataques, né? Não tomam. Então agora o cliente também tem uma fábrica. Beleza. Então aqui no lado do host eu vou mandar fabricar tanque. Olha só que legal. Quando eu clico aqui, está ligada a fabricação de tanque nessa fábrica. Então agora ela está consumindo menos 10 de ferro e menos 2 de combustível. Até que esses recursos se esgotem, ela está fabricando tanque. Olha que legal. Tá? E quando eu tiver 50 para dar o deploy, né, para fazer o batalhão, ele vai fazer. Então vamos ver agora, já explorando toda essa parte de coleta de recursos e fabricação, vamos ver agora o combate, né? Como que está o combate. Então eu vou colocar esse tanque para atacar o de lá e a infantaria junto. Do lado do cliente. O cliente está atacando o host. Tá? Bom, para a batalha eu usei um sistema de cálculos, né? Como se fosse um RPG. Ele vai calcular a força, o que você pesquisou de armas. Ela tá mais rápida, ali aquela divisão de tanques do cliente morreu, né? E agora a do host. Então olha que interessante. Eu usei um sistema de cálculo, né, de tudo que você tem pesquisado, armas melhores, esteira para o tanque, tudo isso vai entrar ainda, não tem, tá? Mas vai ter. E aí tá rápido assim para o vídeo se desenrolar, mas não vai ser rápido a batalha assim não, vai demorar coisa de 5 minutos uma batalha. Então aqui eu vou colocar agora a infantaria do host para atacar a infantaria do cliente. Vamos ver? Não. Não, aqui é a área do cliente. A infantaria é isso mesmo. A infantaria do host vai atacar a infantaria do cliente. Isso. Tem hora que eu me confundo aqui. Mas está indo. Vamos lá. Chegou. Agora eles estão se enfrentando. E isso é randômico, não é certinho. A gente não sabe o veredito, a gente não sabe o que vai acontecer, porque o jogador pode pesquisar alguma coisa melhor, visualização noturna e tal. Tudo isso vai mudar a forma de batalhar, né? Mas como a infantaria do cliente aqui, ela já estava menor porque o tanque estava atacando ela, com certeza ela vai perder. Mas ela ainda assim deixou um grande dano na outra. Olha que legal. Então agora posso pegar aqui essa outra para ir lá ajudar. Ó. Morreram. E aí agora a gente vai ajudar com a outra lá. Em contrapartida eu mando fabricar tanque aqui também para o lado do cliente. E já temos 37 tanques aqui no lado do host fabricado. Né? Estamos quase podendo fazer outra divisão. E assim o jogo se desenrola. Agora está aqui esse combate aqui. E aí o host viu isso e pensou, pô, vou lá ajudar para eu não perder aquela infantaria. Então ela pode selecionar em caixa e clicar lá para eles irem. E aí eles vão se enfrentar também juntos. Realmente está em combate ali, ela está presa, né, em combate. E é claro que vai decair muito rápido agora a infantaria.
Está escondido aqui, eu vou ter que jogar esse objeto para trás quando ele é criado. O lado do cliente sofre muito com essas regrinhas de desenvolvimento, porque o host, ele bota lá, eu quero que crie isso numa camada abaixo do jogo. No peer, ele não lê isso, né? A gente está vendo aqui um objeto sincronizado, então é só um vídeo, é um espelhamento, né? Não, ele não está na camada correta, né, por assim dizer. Deve estar na camada zero aí, genérica, né? Então, esse é o joguinho que eu queria mostrar. Aqui, ó, uma vez que não há recurso, aí também ela não fabrica. Ela fica parada até ter o recurso. Ó. Quando tem o recurso, ela cria. Enquanto não tiver o recurso, ela não cria. E você pode desativar isso aqui para parar de fabricar também. Tá? Ó, parou de fabricar. Então, realmente está muito legal. Falta só poucos tanques aqui, mas eu tô com pouco ferro. E é aí que entra a jogabilidade. Você vai ter que ir lá pegar mais. Tá vendo? E aí o jogo vai se desenrolando. Agora já posso fazer uma divisão de tanque, ó. Olha lá, tudo funcionando e tudo online, ó, nas duas telas. Muito legal. Então o jogo já está disponível para ser testado, para você conhecer. Eu vou deixar o link aí fixado. E é isso, né? Vamos ver se eu venço esse desafio aí. Quero muito conseguir, está sendo legal a experiência. E eu estou mostrando para você, inclusive, as capacidades do Construct 3, né? Como ele é competente, né? Uma coisa que você poderia ver e falar assim, como que ele fez isso? Bom, em breve eu vou mostrar um pouco do código, minhas técnicas, tá? Então não esquece de curtir, compartilhar para não perder, né, o vídeo aí que eu vou colocar, que pode ser temporário. Eu posso usar esse vídeo em um curso, então eu posso não deixar muito tempo, mas eu vejo vocês aí em breve. Até a próxima.